Já se deram conta de que quase tudo ao nosso redor, nossas casas, as cidades, até o nosso tempo livre, só existe por causa de uma única e, na verdade, bem simples ideia? Hoje, a gente vai mergulhar fundo para entender como essa faísca de gênio não só nos alimentou, mas literalmente construiu o mundo que a gente conhece. Se a gente parar para pensar em todas as grandes invenções, a roda, o fogo, a internet, qual delas foi a mais fundamental de todas, hein? Qual foi a verdadeira virada de chave que nos tirou da vida nômade e nos colocou nesse caminho de desenvolvimento que estamos até hoje? A resposta é essa aí: plantar uma semente. Parece simples, né? Mas essa ação mudou as regras do jogo para sempre. Pela primeira vez, a humanidade deixou de ser, digamos, refém da natureza, para se tornar sua parceira e, em muitos casos, sua gestora. Para a gente ter uma dimensão do tamanho dessa revolução, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Antes da agricultura, a vida era uma corrida diária pela sobrevivência. Sério. Imagina só acordar sem a menor ideia de onde viria a próxima refeição, sempre se movendo com tudo que se tem nas costas. Era um mundo sem raízes. A diferença é gritante. De um lado, a pura incerteza. Do outro, a previsibilidade. Essa mudança de encontrar comida para produzir comida foi o que nos permitiu, pela primeira vez na história, parar de correr e, finalmente, começar a construir. E olha que interessante, essa revolução não aconteceu em qualquer lugar. Ela explodiu numa região bem específica, o Crescente Fértil. E aí fica a grande pergunta: o que é que tinha de tão especial nesse pedaço de terra? A resposta estava na própria natureza, a biodiversidade. Pensa nisso como uma espécie de loteria genética. O Crescente Fértil, bem, ele tinha o bilhete premiado, com mais de 30 tipos de plantas selvagens, como o trigo e a cevada, ali prontinhas para serem domesticadas. Em outras partes do mundo, como aqui nas Américas, esse cardápio era muito mais limitado. Foi uma vantagem biológica que acelerou a história em milênios. Mas a agricultura não ficou só nos campos, não. Ela foi a primeira peça de um dominó gigante a cair, sabe? Desencadeou uma reação em cadeia que nos levaria, olha só, diretamente às primeiras cidades do mundo. A lógica é bem direta. Com o endereço fixo, ficou possível domesticar animais. Com mais comida do que se podia comer de uma vez, era preciso um jeito de guardar, o que levou à invenção da cerâmica. E com comida garantida, claro, as famílias cresceram. Os vilarejos viraram cidades. Uma coisa foi levando a outra, num efeito cascata que transformou o planeta. E aqui a gente vê um resultado bem concreto dessa mudança. Jericó, uma das cidades mais antigas do mundo. Essas muralhas de pedra são um testemunho poderosíssimo. Pela primeira vez, a humanidade tinha algo que valia a pena proteger. E tudo isso graças a um punhado de grãos. O mais incrível é que essa faísca não se espalhou de um único ponto. Parece que a ideia era boa demais para ser inventada uma vez só. A agricultura simplesmente brotou, de forma independente em vários lugares do planeta, acendendo as chamas das grandes civilizações. Da China ao Egito, do Paquistão à Europa, a história meio que se repete. Os cronogramas variam em milhares de anos, claro, mas a receita é a mesma em todo lugar. Onde a agricultura fincava raízes, a civilização florescia. É impressionante. E isso nos leva a um ponto fascinante, que muita gente acaba esquecendo. A tal da Idade da Pedra não foi a mesma para todo mundo ao mesmo tempo. Enquanto agricultores no Oriente Médio já estavam construindo vilarejos, os europeus ainda estavam caçando mamutes. A história, como dá para ver, não tem um único relógio. Mas a agricultura não mudou só o nosso jeito de viver. Ela mudou o nosso jeito de pensar. Com o estômago cheio e um teto sobre a cabeça, a humanidade ganhou algo que nunca tinha tido antes: tempo. Tempo para olhar para as estrelas e começar a se perguntar: qual é o nosso lugar nisso tudo? E essa busca por significado, ela é muito antiga, mais antiga até que a nossa própria espécie. Os neandertais, por exemplo, já enterravam seus mortos com rituais, o que mostra uma centelha de pensamento espiritual. Essa foi a semente da crença, plantada muito, mas muito antes da primeira semente de trigo. Nós, Homo sapiens, transformamos essa busca em arte. As paredes das cavernas viraram nossas telas, repletas de animais que eram, ao mesmo tempo, nossa caça e, talvez, nossos deuses. As famosas estatuetas de Vênus celebravam a fertilidade, a força mais vital num mundo cheio de incertezas. Uma das formas mais antigas de enxergar o mundo era o animismo, a ideia de que tudo tem um espírito. O rio que dá o peixe, a montanha que protege do vento, o animal que se sacrifica para nos alimentar.
Era um mundo completamente vivo, onde a humanidade não estava acima da natureza, mas sim dentro dela. A partir disso surgiu o totemismo. Era quando um grupo, um clã, uma tribo se conectava espiritualmente a um animal ou a uma planta. Então, se o clã era o do urso, não era só um respeito pelo animal, era como se compartilhassem da sua força, da sua sabedoria. Era quase um sobrenome espiritual. E tinha também um fetichismo, a crença de que o poder espiritual podia ser concentrado em objetos. Uma pedra, uma pena, um dente. O objeto em si não era mágico, mas sim o espírito que habitava nele. Era um jeito de carregar um pedacinho do sagrado no bolso para ter proteção ou sorte na caçada. Então, a gente tem esses dois mundos, o do agricultor, focado na terra e nas estações, e o do caçador, focado nos espíritos dos animais. O que será que aconteceu quando esses dois mundos colidiram? Como foi que a agricultura transformou a própria fé? Essa ideia aqui é fundamental. A religião não era só um extra na vida antiga, era o sistema operacional da sociedade. Ela ditava as leis, inspirava a arte, movia exércitos. Era, de fato, o verdadeiro motor da história. E aqui tudo se conecta. A agricultura criou uma coisa inédita, o excedente. Excedente de comida, de tempo e de gente. Com isso, foi possível sustentar especialistas que não precisavam caçar ou plantar, os sacerdotes. As crenças mais nômades dos xamãs deram lugar a religiões organizadas, com templos, hierarquias e deuses que refletiam o novo mundo da agricultura. Deuses do sol, da chuva, da colheita. A agricultura foi a grande força que construiu o mundo antigo, não há dúvida. Cada semente plantada era como um tijolo na fundação da civilização. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para refletir. Qual é a semente da nossa era? Qual ideia ou tecnologia estamos plantando hoje que vai construir o mundo do futuro?